Sejam bem-vindos a mais esse comentário das cartas mensais. Dessa vez a gente está comentando aqui as cartas de agosto de 2022 do mercado financeiro. Vamos comentar aqui a Legacy, carta da Legacy, da Absolute e da RX. Lauro, pelo que eu vi, tudo muito parecido, as visões, né? Pouca divergência entre elas. E vamos com a posição mesmo da galera, né? Estão vendidos em bolsa externa, vendidos em bolsa mexicana, falaram bastante de México, achei interessante. Reduziram a inflação no Brasil e foram para juros curtos. Então, o pessoal saindo um pouco ali dos títulos indexados à inflação, acha que isso está um pouco mais seguro, indo para os curtos ali, porque acham que já chegou meio que num topo de tudo, né? Acho que é mais ou menos isso, né? E as outras seguiram um pouco. O que você tem a falar da Legacy aí? Em geral, né, Thiago, tá muito ainda. O pessoal tá muito incerto com o exterior, que é preocupado de como vai ser essa questão de conter a inflação, né, uma política monetária um pouco mais rígida, né, hawkish, que a gente fala, e de fato isso tem acontecido. Então todo mundo com um cenário mais pessimista em exterior, né, falando desses países desenvolvidos, né, principalmente Estados Unidos, Europa. Falando da Legacy, então, segue mais ou menos esse racional que a gente já comentou de maneira geral. Então, depois até da questão aconteceu em agosto, né? A gente comentando, principalmente antes, estava se acreditando num possível soft landing, né? Que seria aquele pouso mais suave, questão do controle da inflação, mas sem uma recessão muito forte. Mas depois isso virou no meio de agosto ainda, né? Quando teve o simpósio do Jackson Hole, onde o Jerome Powell já foi mais, né, que é o presidente do Fed, ele já foi um pouco mais rigoroso, né, falando que ia machucar, né, não ia ser tão simples, e falando ontem, inclusive, né, que hoje a gente está gravando dia 14 de setembro, apareceu o CPI, né, que seria a inflação do consumidor dos Estados Unidos, e foi uma surpresa negativa, né, estava se esperando até um menos 0,1, né, então seria uma fraca deflação ali, mas veio 0,1 positivo, então foi uma surpresa ruim ainda frente à inflação, e então tá todo mundo com esse receio, né? E então esse cenário ruim. Então, lógico, né? Os juros, então, provavelmente pode aumentar mais do que estava se esperando. E aí é ruim para a bolsa, né? Em geral, a americana. E então tomados ainda, né? Também em juros, que é onde pode subir ainda mais. Né? Tem que subir mais os juros para poder conter essa inflação. E você vê que a economia dos Estados Unidos continua muito forte, né? Eles comentaram. Mercado de Exato. Trabalho bombando, empresa forte. Então, tá difícil realmente segurar essa inflação. O mercado assim, de trabalho, né? Essa questão que a gente olha do payroll, né? Dados de emprego extremamente fortes e ainda assim, né? Não com mas ainda com PIBs negativos vindo, então é bastante complicado esse cenário, né? Para Estados Unidos, não queria estar no lugar deles, né? Muito difícil, mas parece assim, né? Que a inflação é uma prioridade para se conter e por isso que se acredita, né? Num aperto monetário mais forte. Comentando ainda da Legacy, né, Thiago? Então, falando ainda de exterior, falaram a questão da China, que é muito incerta ainda, né? Porque a China, ela estava querendo estimular, né? Diferente até desses países que a gente está falando, que já está na medida contracionista, estimular o mercado, mas ainda muito incerto, né? Porque por esse lado poderia, né, com estímulos, melhorar até crescimento, etc. Só que tem o lado também do Covid-0, né? Restringindo ainda muito esse crescimento, apesar de estímulos. Então fica muito incerto o cenário, né? E para commodities, né, que tem toda a influência do exterior, falando nisso, a gente viu uma redução nas commodities, mas também muito incerto no sentido de que uma desaceleração, né, menos uma economia menos forte pode consumir menos commodities, mas por outro lado tem uma oferta restrita. Né? Então a gente também não sabe muito bem o lado que as commodities podem ir, né? Porque se a oferta continuar muito restrita, que a gente está vendo, né, casos seríssimos na parte energética, principalmente na Europa, né, comentou na carta sobre o gás natural. Para ter ideia, né, Thiago, de como está o nível. A Suíça recentemente estava cogitando prisão para quem aquecesse a casa acima de 19 graus, se eu não me engano, né? Então, assim, está uma situação muito preocupante nessa questão energética de gás e tudo mais. Então, assim, as commodities, de repente, podem subir com essa oferta restrita que pode acontecer. Mas, por outro lado, também elas arrefeceram, né? Caíram um pouco pensando que, como a economia não vai estar tão forte, pode ser que isso use menos, né? Mas está muito incerto o cenário China e commodities, principalmente, foi o que a Legacy comentou. Eu tenho um conhecido que está morando na Itália e assim,
conversando com ele para ver a situação de alguém que está vivendo lá, realmente está complicado. O pessoal está estocando lenha em casa para se aquecer. Tem família que está indo todas para o mesmo ambiente, saindo do segundo andar, para se aquecer de algum jeito. Está muito caro o gás lá, situação Itália. Então, realmente, isso está acontecendo e vai acontecer, de ficar mais caro, do pessoal passar dificuldade lá. Petróleo, commodity caindo, e os ativos brasileiros subindo, né? Incrível que pareça. Isso. Então, assim, aí o cenário de Brasil é outro, né? Um pouco mais otimista. A gente falou todo o pessimista que aconteceu aí no exterior, né? Por causa de inflação, no caso de Europa aí, essa crise energética. Europa ainda também, o clima não ajudou, né? Para umas partes também na parte de commodities ali agrícolas, bastante complicado o cenário deles. Mas o Brasil já é um pouco mais positivo, né? Então, assim, acreditando já num pico de juros, né? Elevado ali, uma Selic chegando no seu patamar final, é mais positivo, obviamente. Uma balança comercial melhor, né? Então o cenário já é outro, maioria, então, de um cenário um pouco mais positivo para o Brasil e contrário, né? Pessimista para o exterior. É isso mesmo, né? Então viram assim um PIB positivo, né? Comentaram, acho que em geral a maioria das gestoras, né? A Legacy não foi diferente, comentando sobre essa divulgação de um PIB forte também para o Brasil, o que pode ser positivo, e vendo inflação mais fracas, né? Lógico, a gente viu uma deflação também, né? Influenciada por questão de redução de impostos e das commodities no exterior, mas então eles até estão vendo a inflação, né, o IPCA no caso, com viés de baixa, então também bastante interessante para o Brasil nesse contexto, né? E a Absolute, aqui nas minhas anotações, mesma coisa, vendido em Bolsa dos Estados Unidos, comprado em Bolsa Brasil, que momento da Bolsa do Brasil, comprados em juros nominais do US, quer dizer, juros segundo eles também deve continuar subindo por lá, vendidos em inflação Brasil, então isso acho que estão sendo bem agressivos aqui, tomados em juros reais Brasil, moedas estão comprados em dólar, e aí vem com a mesma visão também, o discurso do Fed alinhou com o aumento, como você falou na reunião lá, e probabilidade da inflação ceder lá tá difícil, a economia continua crescendo, mesma coisa, né? Exato. Traduzindo até isso, né? Então, essas posições que você comentou da Absolute, né, Thiago? Vendido em bolsa americana justamente, né? Porque ver caindo, né? Essa questão de juros mais altos, obviamente, é ruim para a bolsa, né? Em todos os sentidos, no consumo poder diminuir, o investimento delas, né? Porque o crédito fica mais caro, então fica vendido em bolsa americana. Tá com o net comprado, né? Numa composição com carteira comprada em Bolsa Brasil, né? Porque acredita então na valorização dela. Tomado nos juros, né, que você comentou, americano, no caso, porque se teoricamente ainda a inflação está difícil de você conter, tem que aumentar ainda mais juros, né? Então está tomado, se beneficia da alta dos juros por lá. Vendidos em inflação no Brasil, né? Então é o que a gente comentou, eles acreditam que pode arrefecer, está positivo. E tomado em juros real faz sentido, né? Porque eles até comentaram na carta que, ainda apesar, né, desse cenário, PIB positivo, inflação para baixo, o Banco Central ainda está, né? Pode estar no meio de uma armadilha, ainda está se precaver, é difícil pensar que eles já vamos baixar juros então de vez, né? Vamos esperar para poder ver o mercado. Então, os juros fica ainda alto e a inflação mais baixa, o juros real aumenta, né? Essa diferença de juros real entre o juros nominal e a inflação. A inflação cede e os juros depois, posteriormente, vai cair. Mas é interessante que agora algumas pessoas vendo essa inflação um pouco menor já apostam também em possíveis quedas nos juros um pouco mais rápido no Brasil. Provavelmente no primeiro trimestre, tem gente, acho que a Legacy, se eu não me engano, comentou de possivelmente já baixar juros no primeiro trimestre do ano que vem, né? Que seria até um pouco mais rápido que se falava antes, que era lá para o segundo semestre, provavelmente. E sobre o dólar, né, também... um consenso, né, Thiago, de dólar... Eles acham que deve permanecer em 13,75 juros nos próximos trimestres, né? Fala do dólar aí, o Lauro. E por isso que o juros real fica alto, né? Inflação mais baixa com juros ainda elevado, né? Em 13,75. E sobre o dólar, né, Thiago? Essa questão do dólar tá valorizando frente o euro, né? Que tem acontecido o euro, a gente sabe, é o que a gente comentou, né? A Europa numa situação muito complicada, já tem o problema de inflação que tem os Estados Unidos e mais alguns outros, né? Com essa questão de redução de oferta na matriz energética, etc. E de outras commodities. E também, ainda assim, o dólar forte até frente ao yuan, né? Chinês também. Então,
Então, você acredita que o dólar pode fortalecer? Porque às vezes engana aqui, né, Thiago? A gente vê, o real está apreciando frente ao dólar. É justamente isso, é só o real que está ficando forte, né? A nossa moeda. Não é que o dólar está enfraquecendo frente ao mundo. O dólar até fortaleceu de maneira geral frente a outros países, né? É só o real que apreciou por todo o cenário positivo que a gente comentou de Brasil. E se você for ver, vamos para da RX agora também, né? Eles tiveram perdas com a inclinação da curva dos juros. O que isso quer dizer para quem está assistindo e não entende? Está dizendo que a expectativa do mercado para futuro é que os juros ele caia, os juros da Selic. Então a expectativa caiu, então isso o pessoal eles compraram quando a expectativa desses juros estivesse mais alta, então compraram no momento de alta, e agora os juros caiu, então eles tiveram umas perdas. Estão comprados em bolsa de local. A bolsa que eles estão vendidos é o Japão, bem interessante isso. Ninguém comentou ainda assim sobre o Japão, né? Tá meio de lado frente aos outros países, mas eles comentaram, então acho que é legal mesmo estar falando aqui. Porque o país entre os desenvolvidos estava um pouco diferente, né? O Japão ainda estava com o quantitative easing, né? Que é isso? Que é uma flexibilização monetária, né? Que é o que a gente via lá no começo da pandemia, né? Todo mundo mais pensando em injetar dinheiro de alguma forma. O Japão está um pouco nessa, mas eles acham que esse cenário pode virar, porque o Japão importa a maior parte da energia deles, essa parte energética, e se está ficando mais caro, obviamente eles vão sofrer mais, né? E também teve uma questão de desvalorização do ien, né? E o que acontece? Eles importam muito, a importação fica mais cara, né? Já que a moeda está mais fraca para eles. Então, assim, tem um cenário ruim se a inflação vir para eles, de fato, e como eles acreditam que pode acontecer, já que eles importam muita energia, né? Assim, que é um cenário que não foi comentado. Fica mais interessante nessas cartas que eu percebi, realmente como o Brasil está num momento positivo, está saindo bem, nesse momento, pelo menos. A gente sabe das dificuldades, mas o mundo está sofrendo bastante. Eu, por exemplo, hoje eu estou até em Vancouver, no Canadá, estou fora do Brasil, tenho conversado com os amigos fora, como esse amigo da Itália, e a gente vê que as coisas estão difíceis para todo mundo. Aqui a inflação está altíssima, as coisas estão bem mais caras do que já foram, bem mesmo. A gente vê muito problema até nas ruas de homeless, coisas que você não via no Canadá. Então, assim, o Brasil ele está naquela estabilidade ruim que ele sempre teve, mas a questão da guerra na Rússia e os commodities ajudam o Brasil, né? O Brasil é um país que produz muita riqueza e exporta muito. Nesses momentos a gente até consegue segurar, e a gente soube lidar com a inflação, com o aumento da taxa de juros, né? A gente está segurando o câmbio com os juros altos, então as coisas estão andando. Então, eu acho que faz sentido a gente ver muito cliente nosso abrindo posição em pré-fixado, né? Então, posições nisso, porque a gente provavelmente está num topo da taxa de juros mesmo, enquanto o mundo vai continuar subindo ali, porque a pressão inflacionária de energia é uma coisa que a gente vê em todas as cartas, né, Raul? É isso. Thiago, e assim, a gente sabe que o Brasil está num cenário melhor, conforme a gente comentou agora, mas ainda, às vezes a gente vê um certo receio, né? Alguns gestores falando que realmente, né, o Brasil ainda é um beta market, né? No sentido de que a gente vai ser influenciado por uma questão do problema global, que é o que você comentou, o mundo inteiro tá. Então, é claro, né? Se os Estados Unidos for fortemente atingido, né? A China, que importa muito também da gente, claro que vai acabar respingando aqui, a gente vai sofrer também, né? Talvez menos, né? Mas é claro que ainda pode ser um problema, então a gente sempre tem que ter cautela, né? Que a gente sempre comenta, né, de diversificação e tudo mais. Mas só mais um comentário que eu queria fazer, Thiago, da carta da RX, né? Da ARX, é uma questão que alguns, igual a gente comentou, do absolute vendido, inflação. Agora, a RX não acredita, já que vai ser tão fácil assim, não acredita, está achando exagerada a expectativa de queda da inflação no Brasil, né, do que os mercados precificam. Muito porque, assim, eles falaram que uma grande redução, né, uma parcela foi por causa da redução de impostos, coisa que já aconteceu, já está precificado, né, então não vai ajudar na deflação ainda mais. Eles acreditam que, olhando alguns fatores ali no núcleo, principalmente, né? Não no que faz a inflação ser mais volátil, tirando isso, a inflação ainda pressionada na parte de serviços, principalmente. Então, eles já não estão com esse viés tanto de que, olha, a inflação está controlada, quanto algumas outras gestoras já estão parecendo estar indo para esse lado, né? Eles ainda com o pé atrás em relação a isso.
Beleza, Laura. Então acho que é isso. Acho que deu para a gente cobrir bastante ali como está a economia, como está tudo, as dificuldades que a gente está. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam ele, compartilhem com as pessoas e precisando de ajuda aí com uma assessoria para investir, vocês podem procurar ali o pessoal da Apollo Investimentos em apolloinvestimentos.com.br que eles vão ajudar e a gente está sempre à disposição aqui com dúvidas. Então deixem comentários aqui se vocês têm alguma dúvida, a gente vai falar um pouco sobre economia, é sempre um prazer falar com todos. Obrigado aí, Lauro, até a próxima. Obrigado, valeu, Thiago.